Eu estou me referindo aqui, pastor Samuel Ribeiro. Pode chegar aqui à frente, pastor Samuel Ribeiro. Dê uma aplauso ao Senhor pela vida do pastor Samuel Ribeiro, meu professor. Eu vou dar isso aqui para ele. Meu professor de teologia. Um homem que Deus levantou para instruir muitos outros pregadores. E eu quero ser grato a Deus pela sua vida. A verdade é que nós não temos tanta oportunidade de honrar homens como o Senhor, como outros homens de Deus. E aqui eu quero abrir o meu coração e dizer: se hoje eu estudo a palavra do Senhor, se hoje o Senhor nos tem colocado em frente a uma obra que Deus confiou a nós, foi preciso ser instruído por alguém, e o Senhor foi usado para nos instruir. Que Deus abençoe. Vamos neste momento receber a palavra do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Não vou repetir, a paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos estão felizes nessa manhã? Pode dizer glória a Deus. Então diga aí para 3 pessoas assim: que bom que você veio. Glória a Deus. Você pode tomar o seu assento. Eu quero externar a minha gratidão a Deus por esse privilégio que Ele me proporciona nessa manhã de domingo. Já fazia anos que eu não tinha a oportunidade de estar próximo de pastor Júlio, embora alguns anos atrás a gente teve o privilégio de conviver bem próximo um do outro, e vir estar aqui nessa manhã, revê-lo e resgatar, restaurar essa aliança de amizade é algo hiper importante para mim. Quero agradecê-lo pela gentileza de ceder o altar dessa igreja nessa manhã para a gente fazer uso da palavra de Deus. Aqui revejo vários outros companheiros, os quais a gente já teve próximo, mas devido à exiguidade do tempo, vou evitar citar os nomes para mim não ser, de alguma forma, injusto, lembrando de um, esquecendo de outros. Mas quero agradecer a Deus por rever aqui vários irmãos queridos, os quais a gente estima. Eu queria convidar você, porque essa manhã é uma manhã de celebração da ceia, e eu vi que toda a liturgia do culto girou em torno dessa celebração. E seria um agravo muito grande se eu não ministrasse algo que tivesse relacionado com esse momento sublime da igreja. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, no capítulo de número 27, do livro que escreveu Mateus. Mateus, capítulo 27, nós vamos ler 2 textos, depois nós vamos para 1 Coríntios, capítulo 11, onde já foi lido nessa manhã, nós vamos ver pelo menos 3 versículos ali. Capítulo 27, por favor, se você puder ficar em pé, se não for incômodo para você. Capítulo 27, verso de número 33. Verso de número 33. Quantos acharam? Pode dizer amém? O texto diz: chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. Você pode repetir comigo? 1, 2 e 3. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. Muito bem, agora vá lá para 1 Coríntios, abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo de número 11, texto, praticamente o texto áureo da celebração da ceia. Nós vamos olhar capítulo de número 11,
o versículo de número 26. Quantos acharam? Pode dizer amém? O texto diz assim: pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Aí o versículo 24 e o 25 diz: e tendo dado graça, o partiu e disse: este é meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Quantos podem dizer amém? Antes de você sentar, diga assim: Calvário. Grita bem alto: Calvário, lugar da nossa vitória. Quem pode dizer mais uma vez: Calvário, lugar da nossa vitória? Toma o seu assento, por favor. Não sei se você percebeu, desses textos, os quais a gente leu nesta noite, nesta manhã, que a ceia, ao ser instituída pelo Senhor Jesus Cristo, Paulo, ele dogmatiza as principais doutrinas da Bíblia Sagrada, ele sistematiza essas doutrinas, e ele faz referência à instituição da ceia, que aconteceu na última celebração da Páscoa que Jesus participou. Jesus era judeu e automaticamente todo judeu celebrava a Páscoa. E na última celebração de Páscoa que Jesus participou, antes dele ser crucificado, Jesus faz uma transição de celebração. A Páscoa era celebrada pelos judeus, unilateralmente os judeus, a nação de Israel era a única nação que celebrava a Páscoa. E Jesus agora tira a celebração da ceia do contexto da celebração da Páscoa, e ao fazer isso ele abre um leque, no sentido de que agora essas celebrações não ficariam restritas à nação de Israel, não ficaria restrita ao povo judeu, mas ele estava apontando para o futuro, quando ele compraria de toda raça, de toda tribo, de toda língua, de toda nação, de todas as nações, ele compraria um povo seu, zeloso, especial, de boas obras, que um dia se reuniria como nós fizemos nessa manhã, sentariam à mesa e faria o que ele recomendou, como Paulo disse: o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Aí ele estabeleceu uma regra: todas as vezes que vocês comerem o pão, todas as vezes que vocês pegarem no cálice e for beber, o cálice é a nova aliança do meu sangue, vocês vão fazer isto em memória de mim. Vou repetir: vocês vão fazer isto em memória de mim. Essa manhã é uma manhã que a nossa memória tem que ser levada plenamente cativa a Cristo. Essa manhã é uma manhã que a nossa memória tem que estar no Calvário. A nossa memória tem que estar na cruz. A nossa memória tem que estar fundamentado no que Paulo
disse no verso 26: todas as vezes que vocês comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Manhã de ceia, dia de celebração da ceia, não é para anunciar o nascimento de Jesus. Manhã de ceia, dia de celebração da ceia, não é para anunciar os milagres de Jesus. Manhã de ceia, celebração da ceia, é para anunciar a morte do Senhor Jesus até que ele venha. Eu não quero quebrar esse protocolo nessa manhã, seria um agravo. Eu estaria violando um princípio, estaria quebrando uma regra estabelecida pela palavra de Deus. Todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Quantos comeram do pão nessa manhã? Quantos beberam do cálice nessa manhã? Então agora nós estamos fazendo o que Paulo disse: anunciai a morte do Senhor até que ele venha. E eu vos reporto ao texto de Mateus, capítulo 27, verso 33, quando o texto diz: e chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. O verbo chegar no texto tem um gerúndio que retrata um processo contínuo. Ou seja, Jesus precedendo a ida para este lugar, denominado de Gólgota, que é sinônimo de Calvário. Se você pode usar tanto Calvário nesse texto, quanto você pode usar a palavra Gólgota. As duas palavras são sinônimos, chegando ao lugar chamado Gólgota. Poderia dizer, chegando ao lugar chamado Calvário. E o lugar chamado Gólgota, o evangelista Mateus deu significado, dizendo lugar da caveira. Por quê? Porque era um monte rochoso que ficava fora dos muros de Jerusalém. Lá tinha um monte rochoso, uma pedra rochosa, e lá aquela pedra, aquele monte tinha a aparência de uma caveira. Aquela pedra tinha a aparência de um crânio, de uma caveira. E aí Mateus escreve dizendo, chegando ao lugar chamado Gólgota. Ou seja, Jesus precedendo a ida para o Gólgota, precedendo a ida para o Calvário, Jesus foi julgado. Ele passou no julgamento dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, que formavam o sinédrio dos judeus. Também ele passou por uma avaliação feita por Pilatos. Passou por uma avaliação feita por Herodes. E o Pilatos, que era o governador da nação na época, recebe Jesus enviado pelos escribas, pelos fariseus, pelos sacerdotes que enviaram Jesus até Pilatos. E Pilatos faz uma avaliação e não encontra nenhuma justificativa para matá-lo, para que ele morra. E aí Pilatos, como era político, percebendo que era a época da celebração da Páscoa, e eles tinham o hábito de soltar um preso naqueles dias de celebração da Páscoa, Pilatos aproveita aquela oportunidade e chama um dos presos famoso da nação, que era Barrabás, um homicida, e aí coloca Barrabás e Jesus na frente de uma grande multidão. E essa multidão tem um comportamento atípico. Essa multidão tem um comportamento sui generis, singular.
Porque uma semana antes essa multidão colocou, mais ou menos para ilustrar, tapete vermelho para Jesus passar. Jesus montado num jumentinho, Jesus passou naquele tapete vermelho e eles clamaram, cantaram, dizendo: Hosana, o rei que vem em nome do Senhor. Celebraram Jesus como rei. Uma semana depois, Pilatos coloca Barrabás e Jesus e faz uma proposta à mesma multidão. Multidão que viu Jesus dar vista a cegos. Multidão que viu Jesus dar audição a surdos. Multidão que viu Jesus dar voz a mudos. Multidão que viu Jesus fazer paralíticos andarem. Multidão que viu Jesus transformar água em vinho, multiplicar pães e peixe. Multidão que viu Jesus limpar leprosos. Multidão que viu Jesus ressuscitar mortos. Esta mesma multidão que deveria reverenciá-lo, essa mesma multidão que deveria temê-lo, essa mesma multidão que deveria amá-lo, essa mesma multidão que deveria estimá-lo, essa mesma multidão que emocionada diz que ele é o rei que vem em nome do Senhor. Agora, diante de Pilatos, Pilatos diz: qual desses dois vocês querem que eu solte? E aquela multidão olha para Barrabás e diga: solta-nos a Barrabás e crucifica Jesus, o Nazareno. A gente aprende aqui que nem todas as pessoas que desfrutam dos préstimos de Deus, nem todas as pessoas que são alcançadas pelas dádivas e pelas bênçãos de Deus no trajeto da sua vida são capazes de honrá-lo, são capazes de dignificá-lo, exaltá-lo na beleza da sua majestade. Nem todas as pessoas que são curadas, nem todas as pessoas que são agraciadas com a bênção de Deus, elas têm estrutura espiritual para, na hora de um grande desafio, preservar a sua lealdade ao Senhor Jesus, que padeceu na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. E aquela multidão mostra um exemplo para nós, nos advertindo que qualquer momento nós podemos ficar diante de Jesus e de Barrabás. E qual é a escolha que a gente é capaz de fazer? Será que a gente vai ser capaz de continuar dando honra, como demos honra através do louvor, dando honra como demos honra pegando o cálice, pegando o pão? Será que nós vamos continuar ou vamos optar por Barrabás? Aquela multidão, depois de desfrutar de tantas coisas nobres, lindas e magnas, que o Senhor Jesus fez, aquela multidão optou por Barrabás. E na medida que eles optam por Barrabás, de imediato pegaram Jesus e levaram para o pretório. Levaram Jesus para o tribunal, para uma corte formada especificamente por religiosos. É interessante que a corte não é formada por ímpios. A corte é formada pelo sumo sacerdote. A corte é formada pelos sacerdotes. A corte é formada pelos escribas, que eram teólogos, que eram os sábios dos judeus, que eram eruditos, versados na palavra de Deus. A corte era formada por fariseus que se achavam puritanos, até na sua maneira de se vestir, se vestiam com vestes compridas para mostrar mais santidade do que outras pessoas. A corte é formada por esse tipo de gente e levam Jesus à presença dessa corte. E lá eles começam a escarnecer de Jesus. Deram um caniço na mão dele, cravaram uma coroa de espinho na sua cabeça, começaram a chamá-lo de rei de Israel, rei dos judeus, se inclinavam diante dele
e adoravam, mas numa adoração de deboche, de desdém, de zombaria, de escárnio. Eles zombavam, e aí aproveitaram para cuspir em Jesus, aproveitaram para despi-lo das suas vestes de forma injuriosa no contexto daquela corte. Quando chegou pela manhã, eles colocaram uma cruz nas costas de Jesus e o fizeram carregar essa cruz no transcurso de mais ou menos 1,5 quilômetro, 1.500 metros. Jesus teve que carregar a cruz com uma coroa de espinho cravada na sua cabeça, o sangue jorrando na sua face. E os soldados romanos, com um chicote, que na ponta do chicote tinha algo parecido com uma bolinha de chumbo, que cada chicotada que Jesus recebia no lombo soltava bola de carne misturada com sangue. Jesus suportando a coroa de espinho, suportando as chibatadas, as chicotadas que os soldados lhe davam no lombo, e com aquela cruz pesada no ombro, fazendo essa distância de 1.500 metros, mais ou menos 1,5 quilômetro, carregando a cruz. E aí me faz lembrar do que escreveu o profeta Isaías no capítulo de número 53, que diz que cada passo que Jesus dava, o profeta diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E o profeta diz que o castigo que garante a paz, que está intrínseca na minha alma nessa manhã, o castigo que garante a paz, que está intrínseca na sua alma nesta manhã, a paz que excede todo entendimento. Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou e não vos a dou como o mundo a dá. Essa paz, ela foi adquirida através do castigo que ele suportou no meu lugar, do castigo que ele suportou no seu lugar, suportando a coroa de espinho, suportando as chibatadas e o peso da cruz no lombo. E aí o profeta diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele tomou sobre si as nossas iniquidades. E nesta manhã o ambiente está fértil, o ambiente está fecundo para ver cura nessa casa. Vou repetir: o ambiente está propício para ver cura nessa casa, porque essa casa está impregnada de uma fragrância. É a fragrância da rosa de Sharon, é a fragrância do lírio dos vales, é o brilho da estrela da manhã, é o rugir do leão da tribo de Judá, que nunca perdeu uma batalha para Satanás. Você pode levantar a mão e soltar o melhor brado de glória que está agarrado aí na sua garganta. De maneira que ele faz esses 1.500 metros carregando a cruz, suportando a coroa de espinho, tomando as chicotadas por parte dos soldados romanos. E aí Mateus usa o verbo chegar, usando um gerúndio dizendo chegando. Ou seja, ele acabou de chegar, chegando ao lugar. Que lugar é esse? Aquele monte com design, com aparência de uma caveira, chamado Gólgota. Aquele monte chamado Monte Calvário. Ele chega lá. E Marcos registra, no capítulo 15 de Marcos registra que horas que ele chegou nesse lugar. Olha o que disse Marcos no capítulo de número 15, o horário que ele chegou neste lugar chamado Gólgota. Verso 25 do capítulo 15, Marcos diz assim: era a terceira
hora do dia, ou seja, era a terceira hora quando o crucificaram. Terceira hora do dia era 9 horas da manhã. Mateus diz, chegando ao lugar chamado Gólgota. Ele sai de manhã do pretório, depois do julgamento, com a cruz nas costas, carregando a cruz, tomando as chicotadas, suportando a coroa de espinho na cabeça. E aí ele chega no Monte Calvário, no lugar chamado Gólgota, 9 horas da manhã. Que horas que eu disse que ele chegou? 9 horas da manhã ele chega ali. Quando ele chega ali, eles estendem a estaca no chão. Abre os braços dele e pregam um prego na mão direita, prega outro prego na mão esquerda, prega um prego nos seus pés e suspende a cruz e coloca um ladrão do lado direito, um ladrão do lado esquerdo e ele no centro, pendurado naquela cruz, suportando a profundidade dos pregos, suportando as dores profundas dos pregos. Mas o profeta disse que ele foi levado como ovelha muda. Ele não abriu a sua boca em momento nenhum para reclamar. Era eu que devia estar lá. Era você que devia estar lá. Aquele castigo era para você. Aquele castigo era para mim. Mas ele suporta tudo como ovelha muda sem abrir a sua boca. E aí ele vai sofrer um sofrimento das 9 horas da manhã até o horário da hora sexta, que segundo o evangelista, a hora sexta seria meio-dia. Ou seja, ele sofre 3 horas consecutivas, da hora terceira até a hora sexta. E aí Mateus, olha o que diz Mateus, no capítulo de número 27, dá uma olhada no verso de número 45, diz que desde a hora sexta, escute o que aconteceu, desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre a terra. O que é que aconteceu? Ele chega às 9 horas, terceira hora do dia, e 9 horas, ou terceira hora do dia, até meio-dia, sexta hora do dia, havia uma plateia, era mais ou menos como um teatro. Todas aquelas pessoas que Jesus deu vista, a maioria delas estavam ali. As pessoas que Jesus deu audição estavam ali. As pessoas que Jesus fez falar estavam ali. Paralíticos, os quais começaram a andar. Mudos, que começaram a falar. Leprosos, que foram limpos. Pessoas que foram agraciadas e comeram do pão que ele multiplicou. Só na multiplicação dos pães e dos peixes havia 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Se colocasse uma mulher e um homem para cada, uma mulher e uma criança para cada homem, daria 15.000 pessoas. E essa plateia estava toda ela sentada ou em pé, no pé da cruz. Aqui está o Monte Calvário, a cruz está aqui no meio e a plateia está embaixo, olhando ele pendurado. E aí eles debochavam dele, eles desdenhavam ele, eles injuriavam ele, eles escarneciam dele e gritavam: salvou a tantos, salva a ti mesmo, desce da cruz, porque se tu desceres da cruz, nós queríamos em ti.
E ele passa por esse tipo de escárnio, de zombaria, de humilhação, pendurado na cruz durante 3 horas. 9, 10, 11, meio-dia. 3 horas ele passa diante dos olhos de todos aqueles que estavam no pé da cruz. Mas quando chegou meio-dia, o Pai foi lá no interruptor da eternidade. O Pai foi lá, colocou o dedo no interruptor e apagou todas as luzes do universo. E a Bíblia diz que houve trevas em toda a face da terra. Aquelas trevas simbolizavam a negritude do meu pecado. Aquelas trevas simbolizavam a negritude do seu pecado. Era negro o seu passado. E aí houve trevas. E diz a Bíblia Sagrada que quando houve trevas, olha o que aconteceu em seguir. Diz a Bíblia que Jesus clamando, verso 51 diz: Jesus clamando outra vez, com grande voz. Antes ele clamou, você vai ver que ele clama 2 vezes. A primeira vez que ele clamou está no verso de número 48, ou seja, verso de número 50. Jesus clamando outra vez. Aqui é a segunda vez, mas na primeira vez 46. Por volta da hora nona, né? Quando ele exclamou pela segunda vez. Mas no verso 45, desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre a terra, né? O verso 45 diz: por volta da hora nona clamou Jesus em alta voz. Ou seja, 3 horas depois ele sofre diante das pessoas de 9 a meio-dia. Quando chega de meio-dia até as 3 da tarde, até as 15 horas, ele sofre mais 3 horas quando Deus apaga todas as luzes do universo. E eu reputo que Paulo foi o maior teólogo da Bíblia. Das 21 epístolas existentes no Novo Testamento, Paulo escreveu pelo menos 21 dessas epístolas. Mas a despeito de toda a revelação que ele teve, que diz que foi ao 3º céu, e viu e ouviu coisas que não eram lícitas contar aos homens, Deus ocultou de todos os teólogos do universo o sofrimento que Jesus sofreu do meio-dia até às 3 da tarde. De 9 a meio-dia, Deus permitiu todo mundo ver. Mas de meio-dia às 3, Deus não deixou um ser humano de pele, carne e osso e músculo, igual você, igual eu, assistir o sofrimento que é indizível, que é indescritível, o sofrimento que ele sofreu. E nem Paulo, que escreveu 3 epístolas, conseguiu registrar uma vírgula, um tio do sofrimento que ele sofreu. E na plenitude do sofrimento, quando chegou às 3 da tarde, ele dá um brado e grita: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que tu me desamparaste? Ou seja, Deus é santo 3 vezes. Deus é santo, santo, santo. Deus não pode ver pecado. Jesus tomou o pecado de toda a raça humana sobre si no Calvário. Quando ele está pendurado na cruz com o pecado de toda a raça humana, o Pai vira as costas, porque o Pai não podia ver pecado. E o Filho se sente abandonado, numa profunda dor, indizível, indescritível. A dor mais forte
seria propriamente o abandono do pai. Aí ele grita: Elohim, Elohim, Labá, Sabatitane, Deus meu, por que tu me desamparaste? Em outras palavras, ele estaria dizendo assim: vira para cá, meu pai, porque o preço que tu mandaste eu pagar aqui na cruz, eu paguei. Ele dá o último suspiro. Antes de dar o último suspiro, ele clama pela segunda vez, em alta voz, entrega o seu espírito, e todo o universo fica sabendo que o preço foi pago. Aleluia. Você vale mais do que ouro. Você vale mais do que prata. Você vale mais do que dólar. Você vale mais do que libra. Você vale o preço do sangue de Jesus. Você foi comprada. Você foi comprado com bom preço. Preço de sangue vestido na cruz. Quando ele disse: Pai, o preço está pago, aconteceu algo extraordinário. Ele pegou um certificado. Escute isso para terminar a mensagem. Pegou um certificado de dívida que havia nas ordenanças de Deus contra nós. Nós tínhamos uma dívida impagável. A nossa dívida era impagável. Jesus pegou esse certificado de dívida, mais ou menos essa ilustração que eu vou fazer. Chegou aqui na cruz e cravou o certificado na cruz. Escrito estava: o preço está pago. Quando ele disse o preço está pago, os principados e as potestades que estavam nas regiões celestiais, inclusive Satanás, ele desnuda. Eles olham para si numa linguagem acessível a você, eles olham para si e vê que todos eles estão nus. O texto diz que ele desnudou todo o principado, toda a potestade, e agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas no Espírito. E Paulo disse: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Meu Deus, nenhuma ferramenta preparada contra você, nenhuma língua em juízo prevalecerá, porque o preço já foi pago. Levanta a sua mão e celebra isso. Levanta a sua mão e celebra isso. E eu termino dizendo para você, escute, essa é uma parte importante. Quando eu disse: Pai, o preço está pago, Deus meteu a mão no véu. E o texto diz que o véu rasgou de alto a baixo. O véu tinha, escute isso, o véu tinha 9 metros de largura. Tinha 18 metros de comprimento. Flávio Joséfo disse que se colocasse cavalos de raça aqui do lado direito para puxar o véu, cavalos de raça do lado esquerdo para puxar o véu tinha 5 centímetros, ou seja, 12 centímetros, era mais ou menos uma palma de uma mão aberta.
a largura do véu. Ele disse: se colocasse cavalo de raça do lado direito, cavalo de raça do lado esquerdo para puxar o véu, os cavalos não conseguiriam rasgar o véu. Ou seja, se a gente estivesse lá naquela época ao culto, você não estaria aqui dentro adorando, você estava lá no estacionamento. Era lá que você iria trazer a sua oferta e dar para o pastor, como sacerdote, entrar aqui no lugar santo do sacrifício da tarde para oferecer o seu sacrifício a Deus. E o sumo sacerdote entrava aqui uma vez por ano. Era assim que se procedia. Mas aí, quando Jesus disse, e aí havia esse véu que separava o lugar santo dos santos do lugar santo. Quando Jesus disse: Pai, o preço está pago, o Pai meteu a mão no véu, rasgou o véu de alto a baixo. E aí o escritor da carta aos Hebreus diz: cheguemos com confiança, com certeza de fé, pelo novo e vivo caminho que com o véu da sua carne, que foi rasgada de alto a baixo no Calvário, se nos abriu. Entremos com confiança para alcançar: número 1, graça. 2, misericórdia. 3, favor. 4, ser socorrido em tempo oportuno. Você não está entendendo? Se o Davi estivesse aqui nessa manhã, vocês iam se escandalizar com Davi. Porque o Davi nunca entrou nesse lugar chamado santo. Ele só vinha no átrio exterior. E chegava lá, ele entregava a oferta ao sacerdote. Mas lá no átrio exterior ele quebrava o protocolo e bailava, dançava no átrio, em adoração, entregando a sua oferta a um homem para apresentar a Deus. Agora, se ele estivesse aqui nessa manhã, sabendo que o véu já foi rasgado, ele iria dizer para você assim: me dá licença, você está protocoladinho aí, você não chora para não manchar a sua maquiagem, você não levanta a mão para não amassar o teu terno, me dá licença que eu vou adorar. Cadê os adoradores? Levanta a mão aí, solta a melhor adoração nessa manhã. Levanta, toda a igreja levanta e solta a melhor adoração, porque o véu já foi rasgado. Abre a tua boca e celebra isso. Eu vou repetir: abre a tua boca e celebra isso. Deixa eu terminar aqui uma frase, pastor. 1 Timóteo, capítulo 3, tem 19 características dos homens hoje no século 21. Diz: eles seriam amantes de si mesmo, sem afeto natural por pai e mãe, avarentos, ingratos, profanos. São 19 características. Presta atenção nisso. Paulo escreveu essa carta a Timóteo. Paulo não está dizendo que essas 19 características seriam do ímpio. Paulo está dizendo que essas características seriam dentro da igreja. Sabe o que significa isso? Um psicólogo analisou as 19 características e concluiu que aquelas características eram de psicopata. Psicopata, aliás. Psicopata religioso. O que significa um psicopata religioso? Psicopata não se emociona, não chora, não se arrepende, não sente culpa. Psicopata é frio, calculista e vazio. E o psicólogo analisou e disse: essa postura é de psicopata. Deixa eu te falar uma coisa com todo respeito. Se a mensagem da cruz não te emociona, me dá licença, você pode estar sendo picado pelo veneno
da psicopatia. Mas eu creio que essa igreja é uma igreja quebrantada, que valoriza a cruz. Estão querendo plantar um cristianismo aí no nosso meio sem cruz, sem sangue. Mas o nosso não. O nosso é fundamentado no Calvário. E eu queria que você levantasse as suas duas mãos. Nós vamos fazer a melhor adoração. Sai do seu lugar, vem aqui no pé do altar para você dar a melhor adoração. Ei, eu vou te chamar de novo. Sai do seu lugar, vem aqui pro pé do altar. Você vai dar agora a melhor adoração, reconhecendo o que Jesus fez na cruz do Calvário para a remissão dos seus pecados. Levanta suas mãos. Solta a música, que eu quero adorar nesta manhã. Diga para alguém, me dá licença que eu vou adorar. Sai do seu lugar, eu quero ver você. Cadê você? Sai do seu lugar, eu estou chamando você para sair do seu lugar. Venha, por favor. Aleluia. Levanta as tuas mãos, levanta as tuas mãos. Aleluia. Sangue caía no chão, mas ele não reclamou. Mas ele não reclamou. Ele só perguntou em alta voz, gritou. Levanta sua mão, levanta. Eu quero ver, eu quero escutar a sua adoração. Ele lama sabachthani. Deus meu, porque desamparaste teu filho. Aleluia. Ele lama sabachthani. Deus meu, aleluia. Solta a melhor adoração. Há uma adoração agarrada aí na sua garganta que não é sua. O véu se rasgou, a terra tremeu. Aleluia. Algo acontecia entre a terra e o céu. O véu se rasgou, meu Deus. E o povo assim falou: eu vou adorar, eu vou adorar. Me dá licença que eu vou adorar. Aleluia. Aleluia. Verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Verdadeiramente esse era o Filho. não Reclamou. Aleluia. Aleluia. Mas ele não Que glória. reclamou. Aleluia. Ele só perguntou Aleluia. em alta voz. Solta essa adoração, vai. Solta. Gritou assim: Aleluia. sabachthani. Deus meu, aleluia. porque desamparaste teu filho. Ele lama sabachthani. Deus meu, segura. porque desamparaste teu Segura. filho. Eu quero saber se tem alguma pessoa que está afastada da igreja. Fica aqui vocês. Alguma pessoa que não pertence a nenhuma igreja evangélica, que nunca entendeu o sacrifício de Jesus na cruz. Ele morreu por você. E ele disse assim: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o diabo lhe toca, por causa da marca do sangue. Eu queria orar por você que não pertence a nenhuma igreja evangélica. Você que está afastado da casa de Deus. Essa preferência é sua agora. Tem alguém que está entre nós que quer vir aqui, ó, pertinho de mim. Eu vou orar por você, pela sua família. Você que não pertence a nenhuma igreja evangélica. Você que está afastado da casa de Deus. Ouviu essa mensagem e sentiu que hoje é o dia de você fazer uma aliança com Jesus. Vem aqui na frente. Não, eu quero que você venha aqui no pé do altar. Eu quero orar por você. Não tem? É ok. Levanta a sua mão direita, você que já é servo de Deus. Levanta a mão direita. Eu vou te dar uma notícia. Você não precisa de música para adorar. Deixa eu te falar.
Eles são hiper importantes. Esse grupo de louvor, esses músicos nos ajudam. Mas pelo que Jesus fez, sem música ou com música, eu vou adorar. E eu queria ouvir uma adoração da sua garganta, da sua boca. Eu queria que você soltasse um brado que está agarrado dentro de você. Libera, 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 libera. Porque enquanto você estiver valorizando o sacrifício da cruz, haverá milagre agora. Deus vai sarar as enfermidades agora. Solta, solta a música para nos ajudar a adorar. Solta, porque vamos adorar. Na manara, solta. Se tu é batizado com o Espírito Santo, solta uma rajada de língua na cara do capeta. Só pergunto. La mandara bandara gandabas. Narabashama na rabagasto. Aleluia, aleluia. Eu vou te amar, Senhor. Eu vou te amar, Senhor. Eu vou te adorar, Senhor. Eu vou te exaltar, Senhor. Eu vou te dar glória. Vai recebendo, vai recebendo. Vai recebendo o que Ele está te dando. Vai recebendo essa unção fresca, vai. Vai, pega. Pega na laçola, e o povo assim falou. Aleluia. Verdadeiramente Aleluia. é o Filho de Deus. Aleluia. Verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Aleluia. Dá um aplauso bem forte ao Senhor. E grita bem alto: o preço já foi pago. Grita bem alto: o preço já foi pago. Dá um aplauso mais forte ao Senhor. Deus abençoe. Volte ao seu lugar. Meu Deus, que glória nessa manhã, nessa casa. Que maravilha, pastor Júlio. Meus parabéns por uma igreja tão quebrantada que sabe adorar. Eu gosto de chegar num lugar que eu encontro um povo que... Eita, eu gosto de chegar num lugar que encontro um povo que sabe adorar. E vocês estão de parabéns porque vocês sabem adorar. Há uma glória pairada nessa casa. Solta, solta que está agarrado na tua garganta. Nada macharaba. Neregemanagandosha mandoreba. Neremanagaramanaganoroba na chamas. Aleluia. 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 Mamama sonassaiaga. Há uma glória aqui no púlpito. Há uma glória na vida do grupo de louvor aqui, ó. Deus está enchendo cada uma de vocês. Deus está enchendo cada músico. Há uma glória nessa casa, nessa manhã. Igreja, pega o que Deus está dando aí, ó. Aleluia. Toma o seu assento. Já vou passar o microfone. Passar o microfone ao pastor. Toma o seu assento. Queria que você abaixasse um pouquinho o som da música. Pastor Júlio, eu posso fazer um anúncio de um livro? Meu Deus. Meu Deus. Toma o seu assento, já vou passar o microfone ao pastor. Obrigado. Irmãos, eu escrevi esse livro aqui, ó, recentemente. O título do livro é assim: Preparados para toda boa obra. Preparados para toda boa obra. E dentre muitas coisas boas que eu escrevi aqui, tem
2 capítulos que eu reputo que é de suma importância para quem adquirir esse livro. Eu falo sobre jejum. Tem muita gente que jejua, mas não sabe jejuar. E não tem resultado do seu jejum. Eu tenho aqui 2 capítulos, inclusive eu fiz um roteiro para quem quer jejuar 21 dias, com 21 salmos de oração, para você jejuar. Como é um livro que está praticamente esgotado, eu devo ter só uns 10 desse aqui comigo hoje. Então, eu queria muito que você não fosse embora preparados para toda boa obra, principalmente os obreiros. Tem coisas aqui para obreiros sabendo começar e sabendo terminar. É um tema que eu tenho aqui. Então, muito forte. E esse aqui, depois de 30 anos pregando o Evangelho, depois de 30 anos, eu tive coragem de escrever esse livro aqui, O Púlpito, a Mensagem e o Pregador. Só que acontece o seguinte, também está esgotado. Eu devo ter só 6 livros desse aqui. Então, se os irmãos quiserem abençoar o profeta, plantar uma semente, eu vou estar ali na entrada com a permissão do pastor. Você troca um livro desse por uma oferta de $30 e leva os 2 por uma oferta de 50, tá bom? Aí você vai estar semeando no nosso ministério. Deus abençoe, pastor Júlio. Desculpa se eu passei um pouquinho do seu horário aí, tá bom? Coloque-se em pé neste momento. Nós queremos louvar a Deus pela mensagem que aqui foi ministrada.